Algo que amedronta muitas testemunhas de Jeová é a suposta iminência de uma grande tribulação mundial que culminará no Armagedon, a suposta grande guerra de Deus, o Todo-Poderoso, a qual, segundo elas, ocorrerá no futuro em breve. É isso que sua liderança ensina por muitas décadas. Porém, esta suposta grande tribulação nunca veio. Tampouco as profecias da Organização Torre de Vigia relacionadas se cumpriram. Quando Charles Taze Russell fundou o seu movimento, o Movimento dos Estudantes Internacionais da Bíblia, ele pregou que por volta de 1914 o reino milenar de Jesus teria início. Ele ensinava que ele e seus associados, que eram supostamente os últimos escolhidos por Deus, seriam arrebatados ao céu nas nuvens e juntos com Cristo seriam reis e sacerdotes por 1000 anos. Isso de acordo com Russell. Tá? Ele ensinava que então iria se iniciar uma era de paz na terra que duraria 1000 anos, conforme profetizado nas Santas Escrituras. Infelizmente para Russell, e seus associados, as suas profecias não se cumpriram. E seus seguidores em grande parte se dissiparam, já que 1914 passou e o mundo, ao invés de usufruir o governo de paz prometido, se envolveu em uma guerra sem paralelo, a famosa Primeira Grande Guerra Mundial. Joseph Rutherford, o segundo presidente da Torre de Vigia, que assumiu após a morte de Russell em 1916, ele manipulou os membros restantes, assegurando-lhes que as profecias de Russell teriam de se cumprir em breve. Só que era um engano, nada do que ele disse e profetizou se cumpriu. Em 1930, Rutherford ele registrou o nome Testemunhas de Jeová. E ele estabeleceu, então, uma nova religião sob sua imagem e semelhança. Isso é irônico porque ele pregava abertamente contra as religiões. Ele afirmava que as religiões eram laço e extorsão. Mas, de repente, ele funda a sua própria religião e coloca nela o nome Testemunhas de Jeová. Joseph Rutherford modificou a grande maioria dos ensinos do seu antecessor, Charles Russell, e passou a pregar que havia agora duas esperanças para os seus seguidores. Uma pequena elite de 144.000 pessoas literais governariam com Cristo nos céus. Esta era a primeira esperança. E a segunda esperança, um segundo grupo, uma grande multidão com número não definido, se candidataria à vida eterna na terra transformada em um paraíso. Quer dizer, não havia chance nenhuma para os que estivessem à parte de sua religião. E esta era uma interpretação até então desconhecida. E sem dúvida, o evangelho diferente, como lemos lá em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 a 10. Joseph Rutherford pregou que até 1925 a profecia do estabelecimento do reino de Cristo se cumpriria e os mortos iriam começar a voltar à vida, à ressurreição terrestre. Ele também proclamou que milhões de pessoas que atendessem ao seu chamado jamais morreriam, mas passariam com vida para o prometido novo século de paz. É interessante que estes ensinos de Rutherford até hoje são seguidos pelas testemunhas de Jeová. Mas a data, ela também passou, assim como 1914. E ao contrário do que previu, em imitação do que ocorreu com Charles Russell, a profecia de Rutherford se cumpriu ao contrário. Porque ele pregava que milhões de pessoas não morreriam, que passariam com vidas para um novo mundo. Mas, quando irrompeu a Segunda Grande Guerra Mundial, cerca de 70 milhões de pessoas morreram durante esta guerra.
Aí nenhuma delas, passou com vida para o reino pregado pela Torre de Vigia sob Rutherford. E o próprio Rutherford também deixaria a cena do mundo pouco tempo depois, em 1942, e ele morreu, assim como seu antecessor, Charles Taze Russell. Rutherford morreu doente e ridicularizado. Mas a organização Torre de Vigia, sob nova liderança, continuou edificando sobre o alicerce de Russell e Rutherford. Passou a ensinar que antes que o governo milenar fosse instaurado na Terra, haveria uma grande tribulação e que as testemunhas de Jeová estariam bem envolvidas nisso tudo quando tal evento acontecesse. O ensino de que as testemunhas de Jeová eram os mensageiros de um período apocalíptico e que sua obra seria responsável por ganhar ou perder vidas, deu enorme ímpeto e urgência à sua obra de pregação. Até hoje, quase 100 anos após a formulação dessas falsas profecias, as testemunhas de Jeová continuam a crer que seus cumprimentos estão às portas. Várias gerações se foram, mas a esperança de que rompa a grande tribulação continua bem viva e é inculcada como parte central em seu conjunto de ensinos. É provável que você já tenha visto imagens atemorizantes do tempo de aflição pregado por elas em suas publicações correntes. Mas as perguntas vitais são: existirá mesmo uma grande tribulação no futuro que conduzirá o mundo a uma guerra aniquiladora, como as testemunhas de Jeová pregam? Jesus pregou mesmo uma catástrofe mundial para a época moderna? Devemos ficar assustados e preocupados que as previsões dessa organização se cumpram? É o que nós iremos ver neste estudo. A grande tribulação predita por Jesus Cristo. Na ilustração dos vinhateiros desonestos, em Mateus, no capítulo 21, Jesus deixa claro o fato de ser um profeta diferente dos enviados nos tempos de outrora. Antes, Deus enviava homens escolhidos dentre o povo para exortar a nação de Israel ao arrependimento e também para divulgar calamidades que iriam sobrevir à nação. Entretanto, agora, Deus enviava seu próprio Filho para uma última exortação e chamado ao arrependimento. Em 587 a.C., da Era Comum, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor e os judeus foram exilados em Babilônia. Jesus, por outro lado, ele pregava que algo muito pior estava para acontecer com o templo e com a capital dos judeus. Ele sabia que seria rejeitado por aquelas pessoas e que poucos dariam ouvidos às suas palavras. Por isso, a calamidade que viria sobre aquela nação não podia ser evitada. No capítulo 24 de Mateus, Jesus faz ali várias previsões sobre o fim diante dos olhos e ouvidos atentos de seus seguidores mais leais. Provavelmente, ouvir que o templo e a sua nação iria deixar de existir não deve ter sido fácil de aceitar. Porém, havia muito mais para ocorrer nos anos que se seguiriam àquela calamidade. Jesus disse que o templo em Jerusalém seria destruído, que haveriam falsos messias, que haveria guerras, fome, pestilências, terremotos, perseguição de cristãos e que antes do evento o evangelho seria pregado em toda a terra habitada. Todas essas previsões de Jesus aqui citadas se cumpriram no primeiro século. Jesus indicou o momento em que os eventos trágicos iriam começar a ocorrer. Ele disse: quando virem a abominação da desolação mencionada por Daniel no lugar santo, fujam para os montes, não retornem para a cidade. Ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orem para que a sua fuga não ocorra no inverno, pois haverá grande aflição, como jamais houve ou haverá. Então,
após alertar os discípulos contra os que tentariam dissuadi-los do Evangelho, os falsos profetas, falsos messias, Jesus fala sobre a culminação das suas profecias. Ele diz: depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e haverá grande angústia das nações. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos para juntar os seus escolhidos em toda a terra. E finalmente, Jesus diz algo que provavelmente deixa os seus seguidores muito preocupados. Ele diz o seguinte: todas estas coisas irão ocorrer dentro desta geração. Então, não era mais tempo para os discípulos de Jesus comer, beber, casar-se, criar filhos, dá-los em casamento, ou adquirir bens que poderiam ser saqueados, pois o tempo era urgente e a obra era de vital importância. Deixar de atender o chamado de Jesus seria esquecer dos dias de Noé e da destruição que sobreveio ao seu mundo. Seria estar fora do arranjo de salvação que os conduziria ao novo mundo de glória sob o Messias. Assim, nós vemos que algo mais incrível haveria de ocorrer nestes poucos anos que restavam antes da grande tribulação em Jerusalém. Haveria de se cumprir também, muito rapidamente, a profecia de Isaías no capítulo 6, que diz: nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Quando Jerusalém caiu sob Roma em 70 na Era Comum, as profecias de Jesus sobre os acontecimentos trágicos em conexão com a cidade haviam se cumprido nos mínimos detalhes. Não houve misericórdia quando o exército romano sob o general Tito cercou a cidade. Não havia possibilidade de fuga ou redenção. E como Jesus havia dito, a aflição, a tribulação que sobreveio a Jerusalém e ao seu povo amotinado foi tão trágica, tão contundente, que nunca houve algo igual para se fazer uma comparação. Foi um ato de genocídio completo, inigualável, num período muito curto, numa extensão tão grande, nunca antes vista na história humana, e que acabou por ceifar a vida de mais de 1 milhão de pessoas de uma mesma nação. Outros milhares de judeus morreram nas caminhadas, quando não levados prisioneiros a diversas partes do Império Romano. Assim, quando a grande tribulação terminou, a tribulação predita por Jesus, não havia mais vestígio do templo dos judeus, tampouco da sua nação. O arranjo judaico de adoração havia chegado ao fim. Por outro lado, o filho varão havia sido dado à luz. O reino de Deus sob os cristãos era uma realidade, e a nova Jerusalém, o novo arranjo para a adoração, estava descendo dos céus à terra. O Talmude e a grande tribulação. Quando o Senhor Jesus Cristo veio às cenas deste mundo, coisas muito estranhas começaram a ocorrer no centro de adoração em Jerusalém. Os eventos sobrenaturais indicavam que algo muito grandioso e terrível estava para acontecer. Os dias do templo e daquela nação estavam contados. Não havia mais nada que seus líderes e apoiadores pudessem fazer para mudar essa realidade. Quanto a isso, há algo muito interessante na escritura judaica conhecida como o Talmude. E em uma das versões, no Talmude de Jerusalém, nós lemos o seguinte: 40 anos antes da destruição do templo,
a luz central da menorá se apagou. A fita vermelha permaneceu vermelha e o sorteio para o Senhor sempre aparecia na mão esquerda. Eles fechavam as portas do templo à noite e, ao levantarem-se de manhã, as encontravam bem abertas. Então, pessoal, todos os anos os judeus eles celebravam o Yom Kippur, ou o Dia do Perdão. Era uma solenidade de 10 dias e no último dia era o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Em Levítico, no capítulo 16, lá há uma explicação sobre esta celebração. Então, nesta ocasião, o sacerdote escolhia por sorteio uma cabra para ser sacrificada ao Senhor e outra cabra para ser levada ao deserto para expiação pelos pecados da nação. Era aquela ocasião em que o sacerdote confessava os pecados da nação aos ouvidos da cabra, e esta cabra era levada para o deserto e lá ela era deixada para morrer. O sacerdote escolhia e retirava no sorteio uma pedra branca ou negra, que iria determinar o destino de cada uma das cabras. A pedra branca era para o Senhor e a pedra negra para Azazel. Nos anos anteriores a 30, na Era Comum, o sorteio era regular. Ora, eles retiravam a pedra negra com a mão esquerda, ora a pedra branca surgia na mão direita do sacerdote e vice-versa. Entretanto, como nós lemos aqui na citação do Talmud, em todos os anos, durante os 40 anos que antecederam a destruição de Jerusalém, 70 na Era Comum, o sorteio sempre fazia o sacerdote retirar uma pedra negra e nunca jamais uma branca. E quais seriam as chances matemáticas de, em 40 anos, a pedra negra sempre ser sorteada repetidamente, vez após vez? A probabilidade matemática aí é provavelmente de 1 em 5 bilhões. Então este milagre assombroso deixou os judeus aflitos. Eles encararam tal coisa como sinal do profundo desagrado de Deus com aquela nação. Ainda, como mencionado no Talmud, quando se selecionava a cabra que seria levada ao deserto, ou o bode expiatório, amarrava-se aos chifres deste bode, desta cabra, uma fita vermelha, e parte desta fita era cortada e pendurada nas portas do templo. E os encarregados em levar o animal a um local inóspito, geralmente a uma distância de vários dias de viagem, 5 dias mais ou menos, eles certificavam-se de que este animal morresse. Geralmente eles empurravam ele de um penhasco. E o interessante é que quando o animal morria, milagrosamente a fita vermelha pendurada nos portões do templo ficava branca. Como mencionado no Talmud de Jerusalém, do ano 30 na Era Comum até 70 na Era Comum, nunca mais ocorreu o milagre da fita vermelha se tornar branca durante os anos em que se celebrou o Yom Kippur. Então a verdade é que isso mostrava que alguma coisa havia mudado, que iria ocorrer uma grande mudança. A verdade é que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já havia vindo e por vontade divina a expiação havia sido transferida para o seu sacrifício eterno, coisa que aqueles judeus haviam rejeitado. Então, certamente, quando Jesus disse aos discípulos fiéis das igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Está escrito lá em Apocalipse. Isso provavelmente fez os discípulos se lembrarem do que ocorria no templo. E eles puderam entender que eram eles agora os herdeiros da promessa, se fossem fiéis, e, portanto, iriam formar uma nova nação de sacerdotes, aprovada e aceita por Deus. Em associação com estes eventos apavorantes para os judeus, algo estranho também ocorreu com a menorá, como citada no Talmud, que nós lemos aí há pouco, o grande candelabro que iluminava o templo.
era a menorá. E ele tinha uma lâmpada principal. A lâmpada principal do candelabro, certa ocasião, brilhou como o sol do meio-dia, e o templo ficou como se estivesse sob a luz do dia. Porém, a luz principal se apagou e nunca mais foi possível acendê-la de novo. A luz central, ela simbolizava a luz do Messias, e era dela que se retirava o fogo para as demais lâmpadas, e ela precisava ser mantida acesa todo o tempo. Por isso sempre tinha azeite em reserva no templo, para manter acesa a luz principal da menorá. Mas depois daquele dia, quando a luz se apagou, por mais que eles tentassem, eles nunca mais, nos milhares de noites seguintes, de 30 até 70 não era comum, os sacerdotes nunca mais puderam acendê-la novamente. É interessante, né, que Jesus era o Messias e a luz de Israel. Mas agora essa luz havia sido tirada do meio daquele povo. E em breve, a demonstração final do total desprezo divino viria sobre eles, no que Jesus chamou de a grande tribulação. E quanto à porta do templo, né, que fechavam à noite e que pela manhã encontravam escancaradas por 40 anos, mais um milagre divino. Ora, a morte de Jesus abriu as portas dos céus. Para todos, não há mais barreiras físicas para se chegar a Deus. Então, por que as portas do templo ficarem trancadas se Deus abriu, por meio de Jesus, a porta do templo celestial? E por 40 anos, Deus forneceu milagres e avisos sobrenaturais para aquelas pessoas. Elas ainda poderiam voltar-se para o Messias revelado em Jesus de Nazaré. Infelizmente, aquela geração desviada de Deus rejeitou Jesus e marchou cega para a sua destruição. E essa destruição aconteceu durante a grande tribulação que sobreveio sobre a Jerusalém, infiel em 70 na Era Comum, sob as forças dos exércitos romanos, sob o comando do general Tito. A farsa da grande tribulação das testemunhas de Jeová. Milhões de pessoas são expostas aos horrores de uma suposta grande tribulação, na qual Jesus Cristo fará um ataque mortal ao mundo moderno, causando o genocídio de cerca de 8 bilhões de pessoas, atual população do planeta Terra. Nas publicações das Testemunhas de Jeová, imagens horripilantes mostram homens, mulheres e crianças sendo alvos da ira de Jesus Cristo. São cenas medonhas, onde bolas de fogo caem do céu sobre a cabeça de multidões em desespero. Terremotos abrem o solo por onde despencam centenas de pessoas. E raios mortais são disparados desde as nuvens, como se viessem de um arco entesado por Deus. Jesus Cristo é retratado por elas como um Deus malvado, que desce das nuvens louco para tirar a vida de bilhões de pessoas, sem se importar se estas são velhos, doentes, crianças ou mulheres grávidas. As Testemunhas de Jeová ensinam que na grande tribulação, Deus enviará Jesus e seus anjos para eliminar o maior número possível de pessoas que não aceitaram se tornar membros de sua organização e que não deram ouvidos à sua mensagem. Esta é toda a verdade sobre o que elas ensinam. Também aquelas pessoas que se afastaram da sua organização, das suas fileiras, elas serão igualmente, sem dó nem piedade, destruídos para sempre, sem chance de ressurreição, segundo as suas doutrinas. Divulgam que na grande tribulação todas as religiões do mundo, as quais chamam de Babilônia a Grande, serão destruídas e ficarão em ruínas para sempre. Seu ódio é dirigido especialmente aos cristãos, os quais elas acusam de servir a Satanás, o diabo. Alardeiam arrogantemente aos 4 ventos que apenas elas serão poupadas da suposta vingança divina que ocorrerá na propalada grande tribulação moderna. É comum, em algumas publicações, a liderança dessa seita apocalíptica ensinar que o sinal para o início da grande tribulação
será um suposto ataque contra as falsas religiões e que este ataque se ampliará até ameaçar o próprio território espiritual de sua organização. O interessante é que elas mesmas creem e ensinam que esse ataque ocorrerá após o fim de Babilônia Grande, o Império Mundial da Religião Falsa, às mãos dos governos humanos, e que, após isso, supostamente, os opositores voltarão seus olhos sobre seu grupo na parte final da grande tribulação, o que provocará o Armagedon, ou seja, a grande guerra de Deus contra as forças políticas e militares do mundo de Satanás. O fim propriamente dito. Mas, contrariando essa profecia jeovista, o que vemos hoje é uma exposição maciça dessa organização sectária em todo o mundo, tornando públicas as atrocidades cometidas em suas congregações no que diz respeito ao acobertamento de pedófilos, abusos sexuais de crianças, exploração de indivíduos, fanatismo, destruição de famílias e violação de direitos humanos. Em países como a Rússia, as testemunhas de Jeová já foram atacadas por causa de tais coisas. Não estaria assim como no caso dos profetas Charles Russell e Joseph Rutherford, as previsões das testemunhas de Jeová se cumprindo ao contrário? Então, pessoal, como nós notamos neste breve estudo, a grande tribulação predita pelo nosso Senhor Jesus Cristo estava relacionada à destruição de Jerusalém e do sistema judaico de coisas, e não a algum evento num futuro incerto. A tragédia do primeiro século, ela ocorreu no período dentro de uma geração mencionada por Jesus. Isto cumpriu a sua profecia. E este período durou 4 décadas, do ano 30 ao ano 70 na Era Comum. Este pode ser também encarado como o mesmo curto período de tempo mencionado em Apocalipse, no qual Satanás perseguiria os fiéis cristãos a fim de evitar que a igreja do Senhor fosse estabelecida para sempre, em harmonia com a profecia encontrada lá em Daniel 2:44. A profecia diz: nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado. Ele mesmo porá fim a todos estes reinos e será estabelecido para todo o sempre. Isso estava relacionado ao cumprimento das profecias de Jesus e o estabelecimento da Igreja Cristã Universal. A organização da Torre de Vigia, ela sabe muito bem que todas as profecias de Jesus Cristo se cumpriram no primeiro século em conexão com a primitiva Igreja Cristã e com os mártires sob Roma. Eles sabem muito bem disso. Porém, eles são uma seita de enganos, estão resolvidos a mentir e a enganar para continuar a colocar sob o seu poder milhões de pessoas mal informadas e escravizadas pela mentira. Se a liderança da Torre de Vigia ousasse optar pela verdade, o conjunto de doutrinas desta organização desabaria como um castelo de cartas. Ela seria exposta imediatamente. Isso eles não vão fazer. Talvez você ouça alguma testemunha de Jeová dizer que no primeiro século houve apenas um pequeno cumprimento ou um pequeno modelo profético, que teria um cumprimento maior no futuro relacionado à sua organização religiosa. Mas isso, pessoal, é uma mera falácia. Não tem peso nenhum uma argumentação desta. Ora, se nós pensarmos na importância do primeiro século para os 2 milênios que se seguiram, certamente não vai restar dúvidas de que nunca houve e tampouco haverá evento mais grandioso que os que ocorreram durante os anos 30 a 70 na Era Comum, tendo como palco a majestosa cidade de Jerusalém, Jesus e os seus seguidores. Aquilo tudo mudou o mundo totalmente como nós conhecemos. Se
Se você é uma testemunha de Jeová ou abandonou esta seita há algum tempo e teve ou tem pesadelos com a suposta grande tribulação anunciada pela organização da Torre de Vigia, nosso conselho é que você lance fora este medo infundado. Por que dizemos infundado? Porque ele está sob o pedestal de um engano magistral. Se algum dia alguma grande calamidade vier sobre a humanidade, esta calamidade não será cumprimento de nenhuma profecia, tá? Do príncipe da paz, Jesus Cristo, e de seu Pai, nosso Criador e Deus de amor. Talvez este estudo tenha esclarecido alguns pontos, né, importantes. Pode ser que outras questões possam ter surgido nesta análise e, evidentemente, não é possível abordar as questões que surgem sobre coisas tão complexas em tão pouco tempo. Eu espero que em estudos seguintes nós possamos continuar a tirar mais dúvidas. Desejamos que este estudo possa livrar alguns corações do medo implantado por falsas interpretações inspiradas pelo diabo e divulgadas por seitas fundadas e mantidas por homens calejados em maquinar o mal.